Nós vamos dar sequência à série de estudos que nós estamos fazendo. Os irmãos sabem bem que o tema do ano é ser e fazer discípulos de Jesus. Eu tenho dito que, na verdade, não é o tema do ano de 2021, é o tema da nossa vida, é o chamado da nossa vida. Por isso que nós estamos enfatizando nas mensagens, às quartas-feiras, também aos domingos, né? Sempre focado na questão do discipulado. O nosso chamado, primeiro para seguir ao Senhor e depois para ajudar as pessoas a seguirem ao Senhor Jesus. Esse processo começou no momento da nossa conversão. E esse processo vai terminar somente na glorificação, né? Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós temos dois propósitos na vida: seguir a Cristo e ajudar as pessoas a seguirem ao Senhor. E quando eu falo de pessoas, eu estou falando de todos os tipos de pessoas. Aquelas que estão distantes ainda do Evangelho, né? Que não têm um contato ainda com nenhum cristão, que precisam do nosso envolvimento. Depois aquelas que estão mais perto, que já começam a se aproximar de nós, que precisam ser evangelizadas. Também aquelas que já foram evangelizadas, que precisam se estabelecer. E por último, precisam ser equipadas para continuar esse processo. O discipulado é um processo contínuo na igreja. E aí a gente fica perguntando, será que esse método de Jesus de fato funciona? É só você olhar para a sua vida. Se aqueles discípulos, os primeiros discípulos, não obedecessem à vontade do Senhor, o Evangelho não chegaria até nós hoje. Então, a sabedoria do Senhor em concentrar no seu ministério terreno, a gente olha para o ministério terreno de Jesus e vimos que ele teve um ministério com a multidão, ele assistiu à multidão, mas o foco de Jesus foi em preparar os seus 12 apóstolos, preparar os seus discípulos para a continuação da sua obra. Quando nós olhamos para o ministério dos apóstolos, da mesma forma, quando Paulo escreve a Timóteo, né, dizendo: Timóteo, aquilo que você recebeu, né, você se lembra de quem você recebeu, você transmite isso a homens fiéis e idôneos que transmitam a outros homens. É um processo contínuo que se dá em todo o aspecto do ministério da igreja, que começa na nossa casa, quando nós discipulamos os nossos filhos, que avança para a igreja, com os novos convertidos, com aqueles que já são alcançados, com aqueles que precisam de crescimento. Em todos os momentos da nossa caminhada, nós estamos no discipulado, seguindo ou ajudando pessoas a seguirem ao Senhor. E nós estamos nos baseando na Escritura e também no projeto Videira, né? Projeto que nos fala sobre o foco que nós devemos ter no discipulado. E na primeira parte desse livro, que eu já mostrei para os irmãos, tem a treliça e a videira, e tem o projeto Videira, que é o desdobramento do livro. Na primeira parte está a parte que é a base bíblica, né? É a base da Escritura para o ministério cristão. E nessa primeira parte, 5 perguntas ou 5 convicções são apresentadas. E nós estamos tratando, nesse primeiro momento, dessas 5 convicções. A primeira delas: por que fazer discípulos? Eu abri a série falando sobre essa primeira convicção há 2 quartas-feiras. Por que fazer discípulos? E eu, no início daquela reflexão, eu disse que os próprios autores do livro dizem assim: a resposta mais objetiva é porque Jesus mandou e ponto final, né? Certamente que fazer discípulos é uma obediência à grande comissão, mas também, irmãos, porque Deus está chamando homens e mulheres em todas as partes do planeta, de todas as nações, para fazerem parte do seu povo. Nós fomos chamados um dia para pertencermos a Cristo, para pertencermos ao corpo de Cristo, e quando nós estamos discipulando, nós estamos fazendo parte desse projeto de Deus, da obra do Senhor, né? Nós temos dito que Deus está em missão, né? Deus não deu uma missão para a igreja, Deus deu uma igreja para a sua missão. A missão não é da igreja, a missão é de Deus, e Deus nos chama a participarmos dessa missão, chamando pessoas. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós testemunhamos do Evangelho e vidas são alcançadas, elas são incorporadas, trazidas para o propósito de Deus, para a obra que Deus está fazendo de juntar homens e mulheres. Nós olhamos lá para o Apocalipse e temos aquela
aquela visão gloriosa de pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações prostradas, adorando o Cordeiro de Deus. E pensarmos, irmãos, que eu e você fomos chamados para ser uma bênção, para que algumas daquelas pessoas sejam alcançadas pelo nosso testemunho. Que visão maravilhosa! Por isso, por que fazer discípulos, né? O objetivo, o porquê, a razão, porque Deus está chamando homens e mulheres de todas as nações para fazerem parte de um povo que adora o Cordeiro, que vai adorá-lo para todos sempre, em nome de Jesus. Na quarta-feira passada, falamos da segunda convicção, que diz respeito a o que é um discípulo de Jesus, né? E nós vimos ali características do discípulo de Jesus, mas vimos que o discípulo é um pecador perdoado, que foi alcançado pela graça de Deus, que está aprendendo a Cristo, né? Essa expressão aprender a Cristo é uma expressão bíblica. Efésios, né, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre isso. É a ideia do discipulado, é aprender a Cristo, não só sobre Cristo, mas aprender a Cristo. E Paulo fala isso lá em Efésios 4, no verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele está exortando a igreja lá em Éfeso. Nós aprendemos a Cristo. Nós não estamos aprendendo uma religião, nós estamos aprendendo de uma pessoa, nós seguimos uma pessoa. Discípulo é alguém que segue a Cristo, o discípulo de Jesus. Então, o discípulo é essa pessoa que foi alcançada, que foi perdoada pelo Senhor, que está aprendendo Cristo a cada dia, sendo transformado para a glória do Senhor. Um aprendiz do reino. Somos aprendizes do reino. E hoje eu quero avançar para a terceira convicção. Como se faz um discípulo? Como se faz um discípulo? Eu quero convidar você a ler comigo em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Nós vamos ler a partir do versículo 44. Lucas 24, a partir do 44 até o 49. Então hoje é a convicção 3, como se faz um discípulo. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome, percebam, irmãos, em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Quem é que iria falar essa mensagem? Versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Nós vemos aqui algumas realidades que eram necessárias. Nós vemos 3 necessidades apontadas aí pelo Senhor Jesus. Primeiro, a primeira necessidade, ele diz, está escrito que o Cristo havia de padecer. Era necessário que o Cristo padecesse. Jesus está falando da sua obra, da obra de redenção. Nós sabemos, amados irmãos, pela Escritura, que nós fomos criados pelo Senhor. Quando nós olhamos para a criação perfeita de Deus, celebramos a criação, e Ele nos criou com um propósito bem definido, de termos comunhão com Ele, de andarmos com Ele, de andarmos num relacionamento íntimo, profundo com o Senhor. Por isso que Deus nos criou, mas nós rompemos com o Senhor. Os nossos pais declararam independência lá no Éden.
ouviram uma voz mentirosa dizendo: vocês podem ser iguais a Deus. E aí eles caíram na mentira, foram expulsos daquele jardim. E aí, irmãos, a gente olha para a humanidade, seja em que altura da humanidade for, em que altura da história for, e a gente percebe que quanto mais separado de Deus, quanto mais distante de Deus, mais confusão existe, não é? O medo, a dúvida. As coisas são tão simples, as coisas de Deus são tão simples, Ele nos criou para termos comunhão com Ele. Aí, a partir do momento que os nossos pais são expulsos, o pecado é denunciado. A ideia de maldição na Bíblia é pecado denunciado, né? Pecado é denunciado, e eles se afastam de Deus, aí vem o medo, aí vem a tentativa de se esconder, aí vem lá cozendo folha de figueira para se autoproteger. Tudo que nós vemos de consequência do pecado, né? Pessoas adorando vários deuses, confusão religiosa, pensamentos antagônicos à fé, tudo por causa da separação de Deus. Tudo era mais simples, né? Um só Deus para ser adorado. Adão sabia quem era o seu Criador. Eva sabia quem era o seu Criador. Mas aí quando o pecado entra, começa a confusão, começa a divisão, vem o afastamento, vem o medo, e aí o homem tenta preencher esse vazio, porque o propósito da sua criação é adorar. O homem, a ideia do homem no hebraico é aquele ser que adora. A ideia da palavra homem no hebraico é aquele que adora. Nós fomos criados para adoração. Então, quando há esse rompimento, o homem fica confuso. Aí, aquilo que Isaías declara, o sujeito vai lá na floresta, corta uma parte da madeira, né, com uma parte ele usa para cozer, né, uma parte ele usa para lenha, outra ele faz esculpe um ídolo e adora. Confusão. Aí Isaías diz: cegaram-se os olhos, é uma cegueira espiritual, tudo por conta do afastamento, tudo era mais simples. Fomos criados para adorar o nosso Criador, sabemos quem Ele é maior do que a criatura, né? Ele não se confunde com a criatura. Há pessoas que abraçam uma árvore e dizem: olha, esse aqui é o meu Deus, é confusão, panteísmo, né? E uma série de coisas vão acontecendo justamente por causa desse afastamento. E a identidade do homem começa a ser pervertida, começa a ser confusa. Mas no início não era assim. Adão não tinha dúvida, ele não tinha que escolher entre dois criadores, ele sabia que havia um único Criador. E aí, quando Jesus está chamando a igreja naquilo que nós chamamos de grande comissão, nós encontramos em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20, ele diz: olha, algo é necessário. 3 necessidades. A primeira, que o Cristo havia de padecer, para nos reconciliar com o Criador, o único Criador. Adão perdeu a distância entre ele e o Criador, quando deu ouvidos ao adversário, e perdeu a sua estrutura, perdeu a sua identidade. Mas o Senhor não desistiu de nós, irmãos. Ele enviou o Cristo. Lá mesmo no relato de Gênesis 3, ele disse que ia enviar alguém para esmagar a cabeça da serpente. E glória a Deus que o Cristo padeceu. Primeira necessidade, o Cristo havia de padecer. Em segundo lugar, e ressuscitar dentre os mortos, verso 46. Essa é a segunda necessidade, o Cristo havia de ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Qual foi a consequência pior do pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. No dia em que dela comeres, no dia que você romper essa fronteira, você vai morrer. No original é morrendo morrerás, essa é a ideia. Não foi uma morte física momentânea, mas a partir daquele momento Adão começa a morrer. Morrendo morrerás, no hebraico. Começamos um processo de morte, em todos os aspectos, separação espiritual de Deus, morte espiritual, o homem andando nesse mundo, o
o coração bombeando sangue para todo lado, vida biológica funcionando, mas espiritualmente morto, separado de Deus. Mas o Cristo padeceu e ressuscitou e venceu a morte, aleluia. E agora nós temos vida eterna no Senhor Jesus. Era necessário que o Cristo padecesse, ressuscitasse, e no versículo 47, mais uma necessidade, e que em seu nome, no nome daquele que venceu a morte, no nome daquele que ressuscitou, em seu nome se pregasse arrependimento. Para quê? Para a remissão de pecados. A quem? A todas as nações, começando de Jerusalém. Então, irmãos, como em Mateus 28, Lucas deixa claro que a autoridade global do Cristo crucificado e ressuscitado significa que o arrependimento e perdão se aplicam a todas as nações. Quando uma pessoa ouve essa mensagem, que o Cristo padeceu, ressuscitou, para nos dar vida, para nos reconciliar com o Pai, quando uma pessoa atende essa mensagem, crê nessa mensagem do Evangelho, ela se torna um discípulo de Jesus. E a partir desse momento, ela é portadora dessa mensagem. E ela é um instrumento para que outras pessoas conheçam o Senhor e também se tornem discípulos. Por isso é ser e fazer. Primeiro tem que ser, primeiro tem que atender, primeiro tem que se arrepender e crer no Cristo que morreu e ressuscitou. Depois passamos a levar essa mensagem, é o que Jesus diz: vós sois testemunhas destas coisas. Glória a Deus. E aí esse padrão de como se faz um discípulo continua em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Vejam, por exemplo, Atos capítulo 14. Atos 14, 21 e 22. Atos capítulo 14. A palavra do Senhor nos diz aí, na cidade de Derbe, o apóstolo Paulo estava ali pregando o Evangelho, e a palavra diz assim, percebam, verso 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Percebam a conexão, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Como é que discípulos são feitos? A partir da pregação do Evangelho. A partir do anúncio do Evangelho, é o que Jesus está dizendo na grande comissão. Ensinando-vos a guardar tudo que vos tem ordenado. Pregando é necessário que se pregue arrependimento. Em seu nome se pregue arrependimento a todas as nações. Então o texto diz, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E aí percebam, irmãos, que o discipulado não é só inicial. Nós temos falado sobre a abrangência do discipulado, né? Às vezes a gente tinha uma compreensão, discipulado é aquilo que a gente faz com o novo convertido, é aquele acompanhamento inicial, mas o discipulado ele acontece em todos os aspectos da nossa vida. Discipular é ajudar uma pessoa a dar um passo a mais na sua caminhada cristã. É o que aconteceu, por exemplo, com Apolo, que já pregava o Evangelho. Priscila e Áquila trouxeram para perto deles, para que eles recebessem mais instrução. Eles já eram cristãos mais maduros. Então o discipulado acontece em todos os níveis do ministério da igreja. Em todos os aspectos do ministério da igreja, enquanto a palavra é anunciada, o Evangelho é pregado, é testemunhado, há um encorajamento, há uma exortação, um aconselhamento, e a palavra de Deus está sendo pregada, você está ajudando alguém a dar um passo adiante. E é isso que nós vemos no versículo seguinte, fortalecendo a alma dos discípulos. Já eram discípulos, mas o texto diz que o discipulado continua, com a palavra no centro, com o Evangelho no centro, fortalecendo a alma dos discípulos que já eram convertidos, exortando-os a permanecer firmes na fé.
e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, esse princípio é muito importante, porque às vezes nós paramos no primeiro nível de discipulado, né? É óbvio que toda vez que uma pessoa se converte a Cristo, na nossa comunidade, ela precisa ser acompanhada, a gente faz isso. Cada um deve fazer isso, né? Só que não vai parar no momento que essa pessoa é batizada, por exemplo, né? Não, agora você vai caminhar sozinho. Não, ela precisa de acompanhamento. Todos nós precisamos. Por isso nós temos escola bíblica dominical para jovens que já são cristãos, para adolescentes que já são cristãos, para homens e mulheres que já são cristãos, porque nós precisamos crescer constantemente. Não somente receber mais instrução, mas receber a instrução para passarmos adiante, para que esse ciclo, essa cultura de discipulado esteja presente no ministério da igreja. É assim que a igreja cresce. Nós não podemos parar, a mensagem não pode parar em nós. Então aqui o texto diz, no versículo 21, que ele anuncia o evangelho, as pessoas, discípulos foram feitos, mas os discípulos continuaram sendo encorajados, não pararam no primeiro nível, né? Então o evangelho é pregado, discípulos são feitos, fortalecidos, encorajados a continuar até o fim. É isso que está aí no versículo 22, exortando-os a permanecer firmes na fé, a fé que eles receberam quando ouviu a mensagem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do evangelho. O tempo todo vai ser o evangelho, a mensagem de Cristo para a formação de novos discípulos e para o crescimento daqueles que já se converteram. Então, um discípulo é feito dessa forma, com a pregação do evangelho. E é interessante também, quando a gente percebe, irmãos, um aspecto importante é que no Novo Testamento, no livro de Atos, nós vemos a palavra de Deus sendo anunciada, a palavra do evangelho sendo proclamada através dos discípulos de Jesus, e as pessoas então vão crescendo. Mas há alguns versículos no livro de Atos que nos mostram o poder da palavra por si mesmo. Ela tem vida, né? Então é interessante, ao mesmo tempo que nós somos chamados a pregar a palavra, ela vai atuar sem a nossa interferência, ela continua ecoando, ela continua trabalhando. Eu quero ler alguns versículos. Atos capítulo 6, percebam, Atos capítulo 6, no versículo 7 diz assim: crescia a palavra de Deus. A palavra de Deus era divulgada. Então aqui nós temos a pregação da palavra, ela era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava. Atos 12, versículo 24, Atos 12, 24, diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Isso nos mostra que o poder por trás da proclamação da palavra é o poder do próprio Deus, é o poder do Espírito. A palavra é viva, nós anunciamos e ela continua trabalhando, né? Esses textos aqui dão-nos a ideia de um trabalho autônomo da palavra. Então, ao mesmo tempo que nós somos chamados a pregar a palavra, ela trabalha. Às vezes você fala do evangelho para uma pessoa hoje, irmãos, o Espírito continua falando com ela. Ela vai tomar uma decisão por Jesus anos lá na frente, a palavra continua trabalhando. Isso é um estímulo para nós confiarmos no poder da palavra de Deus, da semente. Atos capítulo 13, versículo 49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Atos 19, 20, Atos 19, 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, aleluia. Eu quero encorajar você, meu irmão, a continuar pregando a palavra do Senhor. Não tenha vergonha do evangelho, porque esse foi o propósito do Senhor, esse é o plano de Deus. Discípulos são feitos a partir da pregação do evangelho. Não temos como discutir isso com Deus. E a palavra é poderosa.
O Espírito é ativo em toda a narrativa de Atos. E a palavra, o poder por trás da palavra é o poder do próprio Deus. Por isso que o texto diz várias vezes, vários versículos, a palavra crescia, prevalecia poderosamente. E por muito tempo a igreja passou a negligenciar algo tão simples. Discípulos são feitos a partir da pregação do Evangelho. Talvez preocupados com muitas coisas, tentando parafrasear o que aconteceu com Marta e Maria, esquecemos daquilo que era principal. Como é que discípulos são feitos? A gente vai fazer vários eventos para que... Não, nós temos que pregar o Evangelho. Há alguns eventos que são estratégicos, que podem ser feitos, sim, irmão, mas no dia a dia, se a palavra do Senhor não for anunciada, se você não anunciar o Evangelho para os seus filhos em casa, se você não pregar o Evangelho para os seus colegas de trabalho, se você não anunciar o Evangelho para aqueles que estudam com você, como é que novos discípulos vão ser feitos? Se a ordem de Jesus, se a grande comissão é que nós devemos pregar o Evangelho, é necessário que o Cristo padecesse, era necessário que Ele ressuscitasse e que em seu nome se pregasse arrependimento. Então, quando a igreja negligencia a pregação do Evangelho, ela está negligenciando a grande comissão. Estamos pecando contra o Senhor. Estamos perdendo o foco para o qual nós fomos chamados. Ser e fazer discípulo de Jesus. Amém, meu irmão? E a pandemia não tirou isso da gente, hein? Aleluia. Continuamos pregando a palavra. Você pode fazer uma chamada de vídeo com um amigo seu e combinar com ele, nós vamos ler um capítulo do Evangelho durante a semana. Você pode fazer isso. Você não gosta de usar rede social? Então usa para discipular. Em nome de Jesus. Você pode marcar uma reunião com 2 ou 3 amigos seus e ler um texto da Bíblia e orar com eles. Ou alguém que você sabe que está passando necessidade nesse tempo, que precisa de um socorro, de uma palavra de encorajamento. O que é que nos impede de fazer isso? Muitas vezes, a negligência. E nós precisamos nos consertar diante do Senhor. Irmãos, Jesus está voltando. E nós não podemos perder as oportunidades. Nós só temos essa vida aqui para servir ao Senhor. Nós vamos servi-lo na eternidade. Eu sempre brinco aqui na igreja, dizendo que há pessoas que estão se preparando para evangelizar no céu. Meu irmão, quem está lá é porque já foi evangelizado. Só está lá porque foi evangelizado. Aleluia. O Evangelho chegou, ouvimos a voz de Jesus. Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Glória a Deus. Ele diz, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Nós fomos tirados dos túmulos, nós estávamos mortos espiritualmente. Ouvimos a voz de Cristo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O Senhor nos levantou para a vida, para levarmos essa vida. Evangelizar é levar vida, meu irmão. Não é levar religião, não é ficar discutindo política, é falar do reino de Deus. O reino de Deus é maior do que qualquer governo. As nossas ambições são muito maiores do que essas da terra. E eu quero destacar aqui alguns elementos, segundo o Novo Testamento, capazes de fazer um discípulo. Fazer discípulo é obra de Deus, alcançada quando a sua palavra e seu Espírito operam por meio da atividade dos discípulos e nos corações daqueles a quem eles falam. Mas eu quero destacar alguns elementos, segundo o Novo Testamento, capazes de fazer um discípulo. Há 4 elementos que eu quero destacar. O primeiro, a palavra ou o Evangelho de Deus a respeito do seu Filho, proclamada e ensinada, tanto inicial quanto continuamente. Isso aqui é fundamental. Não há discipulado sem a palavra, sem o Evangelho. Os irmãos leram aqui Atos 14, 21. E tendo anunciado o Evangelho e feito muitos discípulos,
Paulo não fez discípulos vendendo produtos, prometendo mundos e fundos nessa terra, vendendo uma graça barata. Não, Paulo fez discípulos de Cristo anunciando o Evangelho. Conforme Jesus disse em Lucas 24, é necessário que se pregue arrependimento. Pregar o Evangelho é anunciar a má notícia que nós nascemos separados de Deus, mas que Deus entrou na história. A boa notícia, através do seu Filho, pagou a nossa dívida para nos dar uma nova vida, para nos assegurar a eternidade, e o Espírito Santo vem viver em nós. Nós somos testemunhas de Cristo que ansiamos pela eternidade. Vivemos com os pés na história, mas com a certeza da eternidade. Em nome de Jesus. Temos a alegria do Espírito Santo na nossa vida. Passamos por adversidades, provações, tribulações. Por isso, Atos 14 diz que Paulo estava fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não tem uma propaganda enganosa. Não há fake news. Nasceu de novo, se torna morada de Deus no Espírito, o nome está escrito no livro da vida, é liberto do império das trevas, é selado com o Espírito Santo, tem a vida eterna, tem a certeza da eternidade, mas tem tribulação, tem dificuldade, tem aflição, mas o Espírito está conosco, a palavra é a nossa lâmpada que guia o nosso caminho, nós temos uma comunidade que ora por nós temos discípulos de Jesus que nos ajudam nessa caminhada e nós ajudamos outros a caminharem para a glória de Deus. Então, o primeiro elemento que nós vemos é a palavra, pregada inicial e continuamente. Não só no início, mas continuamente. Toda vez que a palavra é anunciada, num grupo pequeno, numa reunião dos ministérios, na escola bíblica dominical, um discípulo de Jesus está dando um passo adiante. Um discípulo mais maduro está ajudando ele a dar um passo adiante, para ser edificado, ou para ser capacitado para pregar para outros. É um discipulado, é uma cultura de discipulado. Segundo elemento, segundo o Novo Testamento, capaz de fazer um discípulo, Deus, pelo Espírito, convencendo, mudando o coração e produzindo fruto pela palavra. Que fruto o Espírito vai produzir? Arrependimento e fé, tanto inicial quanto continuamente. Glória a Deus. O Espírito vai trabalhando. O Espírito vai trabalhando, irmãos, e a palavra vai frutificando nas nossas vidas. Há um trabalho da palavra que é contínuo, que nos leva a arrependimentos. Algumas pessoas acham assim, não, eu já tomei uma decisão por Jesus e agora está tudo certo. Mas se esquecem de que o discipulado é constante, a santificação é diária. E a palavra vai trabalhar na nossa vida do início ao fim. Há um texto que eu quero chamar a sua atenção, 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Percebam, irmãos queridos, que a palavra ela continua trabalhando. Paulo diz, 1 Tessalonicenses 2,13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Que razão Paulo tinha para dar graças a Deus? É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Perceba o final do versículo, a qual... ou seja, a palavra de Deus, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra continua operando. Não agiu somente na conversão. A gente sabe que a palavra de Deus é fundamental na conversão. Pedro diz, nós fomos regenerados, não por uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível da palavra de Deus. O Espírito Santo pegou a palavra, o Evangelho que nós ouvimos e fez aquilo virar vida dentro de nós. E recebemos a vida de Deus. Mas Paulo diz que essa palavra continua trabalhando.
aí nós entendemos por que nós lemos a Bíblia todo dia. Por que nós temos que orar em família todo dia e ler a palavra? Porque a palavra está trabalhando. Nós estamos sendo aperfeiçoados, transformados, quando nos expomos à palavra. A palavra é um espelho, diz Tiago, que revela a nossa condição. Quando a gente olha no espelho, a gente vê a nossa condição. Às vezes é preciso fazer alguma mudança, algum ajuste, alguma limpeza. E é a palavra que vai revelar isso na nossa caminhada. Então, a palavra é pregada do início ao fim, tanto inicial quanto continuamente. Segundo elemento, o Espírito Santo vai nos convencendo e produzindo fruto pela palavra, mudança, transformação. Terceiro elemento, o povo de Deus. Terceiro elemento, segundo o Novo Testamento, capaz de fazer um discípulo. O povo de Deus falando, exemplificando e personificando a vida de aprendizado de Cristo, orando a Deus, encorajando, exortando e edificando. Irmãos, o Senhor nos faz participar dessa obra. A graça dele agiu na nossa salvação e a graça dele também age fazendo-nos participar da obra dele. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus. Deus é que dá o crescimento, mas ele usa o seu povo. Quando nós falamos e quando nós vivemos o Evangelho de Cristo. E por último, a luta, o conflito e o sofrimento acompanham todo o processo, pois o discipulado ocorre no contexto de um mundo tenebroso, ameaças de dentro e de fora, de dentro os falsos ensinos, de fora a oposição, corações rebeldes são concorrentes com a prática de aprender a Cristo. Então nós precisamos nos lembrar disso, de que esse trabalho, essa missão que o Senhor nos deu, de fazer discípulos de Jesus, se dá no mundo tenebroso. Lembra de Efésios 6? Nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra as forças espirituais do mal. Por isso nós precisamos da dependência do Espírito Santo. Por isso nós precisamos ser uma igreja que ora para que o Senhor tire todas as fortalezas das mentes, para que o Senhor tire a cegueira espiritual. Há um trabalho maligno, Paulo diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando você for evangelizar uma pessoa, ore para que o Senhor tire a cegueira espiritual. Há uma batalha, amados, e nós precisamos perseverar no Senhor. Um discípulo é feito pela perseverante proclamação da palavra de Deus, pelo povo de Deus, na dependência do Espírito de Deus em oração, em nome de Jesus. Eu quero caminhar para a conclusão aqui dessa reflexão, e no livro que nós temos seguido como livro-texto, depois da Escritura, no Projeto Videira, eles apresentam 4 P's, os autores, 4 P's, que nos ajudam a fixar esse processo do discipulado. Em todo o livro a gente vai ver esses 4 P's, né? O primeiro é proclamação. Proclamação da palavra de várias maneiras. Proclamação. Nós vimos em Atos 14, 21, tendo anunciado o Evangelho e feito muitos discípulos. Proclamação. É o que Jesus disse em Lucas 24, é necessário que o Cristo padecesse, ressuscitasse e que em seu nome se pregasse arrependimento. Você quer ver novos discípulos chegando à casa do Senhor, meu irmão, minha irmã? Proclame o Evangelho, pregue a palavra do Senhor. O conteúdo da palavra é essencialmente o plano e a promessa de Deus centrado em Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus, Cristo crucificado, morto e ressurreto dentre os mortos. A palavra não consiste em 2 mensagens diferentes, uma com ênfase evangelística para não cristãos e outra com ênfase doutrinária para a edificação dos discípulos. A palavra que é proclamada no começo é a mesma do meio e do fim da jornada. E aí eles citaram Tim Keller, que diz, o Evangelho não é somente o ABC da vida, mas o A até o Z. O Evangelho vai ser sempre a nossa base.
Às vezes as pessoas dizem assim, quando você vai pregar, e você diz assim, vamos abrir em João 3,16, por exemplo, e a mensagem evangelística. Mas o evangelho é para a nossa vida, tem aplicações para a nossa vida diária. Quando você lê esse texto, por exemplo, você pensa no desprendimento. Deus é um Deus generoso, eu sou generoso. O mesmo evangelho que nos alcançou para a salvação é o evangelho que vai nos guiar na caminhada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus é um Deus generoso, eu sou generoso. Eu sou altruísta, como discípulo de Jesus, tenho imitado ao Senhor. O evangelho é pregado na exposição bíblica. A mensagem sobre Jesus está em toda a Bíblia. Precisamos ver florescer a cultura bíblica em nossa igreja, no maior número possível de situações. A Bíblia deve ser falada, lida, estudada, pregada, explicada, ensinada, discutida, memorizada, orada, cantada, meditada, em todos os aspectos. Na casa, quando você está ensinando para o seu filho, em todos os aspectos, no ministério dos grupos pequenos. E eles fazem uma observação interessante. Um dos sintomas de uma cultura congregacional fraca em fazer discípulos é que o sermão não ultrapassa o domingo, não chega a outros contextos e instâncias da vida fora do culto no templo. O que nós fazemos com as mensagens que nós ouvimos na casa do Senhor, seja no domingo, na celebração, ou na quarta-feira, ou nos pequenos grupos, nesse momento, nos grupos que nós nos reunimos durante a semana, na escola dominical? Será que nós só acumulamos informação? Ou será que nós entendemos que precisa ter desdobramento, aplicações na nossa vida? Os irmãos se lembram da primeira pregação de Pedro? Como é que termina lá, depois do Pentecostes? As pessoas ouviram aquela palavra toda e falaram assim, e agora? O que a gente faz? Que faremos, irmãos? Que faremos? Nós temos ouvido semanalmente que Deus nos chamou para duas coisas. Há dois chamados principais na minha e na sua vida. Há dois propósitos de Deus na minha e na sua vida na história. Ser e fazer discípulo de Jesus. Seguir a Cristo e ajudar pessoas. O que eu tenho feito com isso? Eu continuo sendo um cristão de templo, de reunião. Irmão, da pandemia tirou isso. Tem muita gente que não vem mais para reunião. Você deixou de ser discípulo de Jesus? Você que não tem estado aqui conosco, você deixou de ser um discípulo de Jesus, meu irmão? Você apostatou da fé? Porque há pessoas que precisam, de uma reunião. Eu me lembro uma vez que a gente tinha uma cultura de fazer retiro de carnaval, Aí uma vez teve um ano que nós não fizemos. Aí um pai falou para mim assim, pastor, o senhor se responsabiliza se meu filho se desviar no carnaval, que não vai ter retiro? Eu falei, meu irmão, se não tiver retiro e se desviar, ele não vai desviar, ele já está desviado. Se ele não aguenta um carnaval, ele já está desviado já. Então, se a pandemia tirou a sua identidade de discípulo de Jesus, é porque você nunca foi. Então, querido, é muito sério. Nosso chamado é ser e fazer discípulo de Cristo. Discípulos são feitos quando a palavra é proclamada. Você tem proclamado o Evangelho nas oportunidades que temos. Não estou falando ser uma pessoa inoportuna. Pelo contrário, a Bíblia diz, aproveitai as oportunidades. E são tantas, nesse tempo então, são tantas, irmãos. E muitas vezes nós deixamos passar. Tem crente se degladiando nas redes sociais, por causa de partidos políticos, de homens que venderam a sua alma para corrupção, de homens que venderam a sua alma para pensamentos antagônicos à fé cristã, e tem crente batendo boca, separando-se de outros irmãos, separando da família, e não tem coragem de abrir a boca para falar do Evangelho. Não posta um versículo da Bíblia para abençoar ninguém. É hora de rever a sua chamada, a sua vocação, a sua identidade como cristão.
Primeiro P, proclamação. Proclamação da palavra de várias maneiras, em várias oportunidades, lançando a semente onde você estiver, em nome de Jesus. Há aquelas pessoas de paz, né? Jesus falou, olha, entra numa casa, se for uma casa de paz que receba, fica ali e vai falando. Quantas pessoas estão abertas para um estudo bíblico, para estudarem um assunto. Fala sobre a pandemia, vai lá para Lucas 24, diz, olha, está acontecendo isso aqui, vai acontecer isso aqui. E Jesus vai voltar. Segundo P, para poder fazer a sequência dos P's, eles falam prece dependente, mas poderia ser a oração dependente do Espírito. Prece dependente, proclamação, prece dependente. Deus não é só aquele que propõe o plano da salvação em Cristo, mas o que coloca em ação. Deus Filho se encarna, morre, ressuscita, e Ele envia o Espírito Santo. O Espírito, por sua vez, é quem capacita a sua igreja para a proclamação da palavra. Deus é quem trabalha, nós somos os seus instrumentos. Por isso, irmãos, quando a gente olha para Lucas 24, quando Jesus fala das 3 coisas necessárias, era necessário que o Cristo padecesse, que Ele ressuscitasse, que em seu nome se pregasse arrependimento. No 49 ele diz, ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A obra do Espírito é vital, em todos os sentidos, em se fazer discípulos de Cristo. Nossa compreensão dessa verdade resultará em oração. Em oração. A ausência de oração, assim como a ausência da palavra, é um sintoma de uma cultura de discipulado adoecida. Se nós não oramos, já parou para escutar as suas orações, meu irmão? Se nos últimos 30 dias você não orou por uma pessoa perdida, possivelmente você não crê no Evangelho. Se você não tem orado por pessoas que estão se perdendo, talvez na sua família, na minha família há alguns que ainda não conhecem o Evangelho, mas nós oramos por essas vidas. Eu creio que você, como um discípulo de Cristo, ora por essas pessoas. Pessoas que você quer evangelizar, ore por elas, em nome do Senhor Jesus. Prece dependente. O terceiro P, pessoas cooperadoras de Deus. No plano de Deus, desse Deus soberano, maravilhoso, que poderia impor a conversão, mas Ele não faz isso. Ele chama homens e mulheres, salva, enche do Espírito Santo e envia para proclamar a sua palavra. Pessoas. O plano de Deus passa por pessoas. Deus usa o seu povo, a sua congregação, os seus santos. O que significa que todos têm a sua boca aberta para falar a palavra pelo Espírito uns aos outros e ao mundo. Falamos também no meio da congregação. Existem exortações bíblicas para nos encorajarmos uns aos outros, visando o quê? Fortalecimento para a missão. A palavra continua sendo falada no nosso meio, entre nós. Isso também é discipulado. Os discípulos serão usados de diferentes maneiras, em diferentes contextos, oportunidades, com diferentes dons. E, de fato, níveis distintos de responsabilidade. Alguns serão pastores, serão mestres. Mas este ciclo continua sendo estabelecido. A palavra é proclamada por pessoas que encarnam seus princípios e demonstram o seu caráter ao viver a palavra. Palavra proclamada, prece dependente do Espírito, pessoas cooperadoras de Deus. E o último P, perseverança, passo a passo. Amém, amados? O aprendizado de Cristo é tanto um passo decisivo quanto uma série de etapas sucessivas ao longo de um tempo. Teve o primeiro passo, o momento da conversão, a decisão por Jesus, que é a obra do Espírito na nossa vida. Mas aí a jornada só começou. Só começou.
Deus conquista a nossa vida de uma só vez, libertando-nos das trevas, transportando-nos para o reino do Filho do seu amor, transformando escuridão em luz, escravidão em filiação, morte em vida. Isso acontece de uma só vez, não gradativamente. A nossa identidade foi constituída no momento da regeneração. Naquele momento nós fomos salvos. Isso não é um processo. Foi um ato de Deus que nos declarou justos quando nós cremos na justiça de Jesus. A justiça de Jesus foi aplicada a nós. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, nos declarou justos diante do Senhor. O Pai olha para nós agora através do sangue de Cristo. Isso foi um ato de Deus. Aleluia. No entanto, ainda vivemos num mundo tenebroso. E por essa razão estamos todos os dias perseverando na fé, esforçando-nos mais e mais para abandonar o que pertencia à vida anterior, isto é, mortificando a carne. A vida cristã é vivida com essa expectativa, sofrimento e perseverança. E nós precisamos perseverar nesse processo de santificação. E o que é que Deus vai usar nesse processo? A palavra. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Efésios 5, quando Paulo faz uma analogia do casamento, Cristo e a igreja, ele fala da obra de Cristo, do amor de Jesus por nós. No verso 25, Efésios 5, estou concluindo com esses 3 versículos. Efésios 5, de 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Qual é a prova de que Cristo amou a igreja? Na última parte do versículo, Paulo diz: e a si mesmo se entregou por ela. O amor dele foi tão radical que ele se entregou pela sua igreja, por mim e por você, meu irmão, minha irmã, que crê em Jesus Cristo, que cremos em Jesus Cristo. Se entregou por ela para quê? Para que a santificasse. Ele nos santificou, ele nos separou para ele, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra vai nos lavando, vai nos purificando. Mas ele tem um propósito final, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Um amor que vai da conversão até a glorificação. Mas nesse processo nós somos santificados, e a palavra de Deus precisa agir nesse processo, ser pregada, também entre nós, sermos fortalecidos na palavra. Por isso que nós estudamos a palavra regularmente. Por isso nós recomendamos que você faça o culto doméstico. Por isso nós recomendamos que você tenha uma leitura diária da Escritura, falando a nós mesmos, falando uns aos outros, falando com os de fora, falando. Porque discípulos de Jesus são feitos a partir da pregação do Evangelho. Não terceirize isso. Não, isso aí é para os missionários, isso aí é para os líderes da igreja. Não, é para mim e para você. Se você é um discípulo, Jesus disse que nós temos que ir fazer discípulos de todas as nações. Aquilo que você recebeu de graça, passe para frente, para a glória do Senhor Jesus. Meu irmão, eu tenho orado, e os líderes da igreja têm orado, para que nós tenhamos uma cultura de discipulado em todo o tempo. Que a palavra de Deus seja o nosso alimento, que nós tenhamos prazer na Bíblia, na Escritura, que é o fundamento da nossa fé. Domingo eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como é que nós devemos colocar a palavra de Deus em prática? Nós recebemos a palavra e ela precisa constantemente ser aplicada na nossa vida. E há um texto no Antigo Testamento que eu quero falar com você no domingo, se Deus quiser, para refletirmos um pouco sobre isso, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Quantas pessoas precisam ser discipuladas? Todas.
Umas estão mais distantes, outras estão mais próximas. Umas precisam do nosso envolvimento inicial, que façamos amizade, que nos aproximemos. Outras que já foram aproximadas precisam de evangelização. Outras que já foram evangelizadas precisam de se estabelecer na fé, se fundamentar na fé e ainda ser equipadas para que o processo continue, contínuo. Como é que isso se dá na prática? Através da palavra. Através da palavra, da proclamação do Evangelho, da dependência do Espírito Santo para a glória de Deus. Queria que você orasse agora por pessoas que você conhece, que não conhecem o Evangelho. Eu queria que você começasse a orar por essas vidas e pedisse ao Senhor sabedoria, oportunidade e estratégia para falar do amor dele para essas pessoas, em nome de Jesus. Talvez alguns nomes venham à sua mente agora. Eu queria que você dissesse: Senhor, eu quero uma oportunidade, me dá uma oportunidade de compartilhar, de talvez começar um estudo bíblico com essa pessoa, estudar o Evangelho de Marcos, estudar João 3. Não sei o que o Espírito Santo pode te dar. Nós temos algumas ferramentas que eu posso te ajudar se você quiser, se você necessitar. Mas o importante é você entender que você faz parte dessa obra. Se você já é um discípulo de Jesus, você foi chamado a fazer discípulos. Mas talvez eu esteja nessa hora também falando com aqueles que ainda não são discípulos de Cristo. O Senhor está te chamando para experimentar a vida dele, o perdão dele. O Senhor Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem padecesse. Ele padeceu por tua causa. Ele deu a vida dele para te salvar, para te libertar. É necessário que o Filho do Homem, que o Filho de Deus ressuscitasse ao terceiro dia. Ele ressuscitou. E ele também disse: era necessário que se anunciasse o Evangelho, arrependimento. Eu estou dizendo para você hoje: arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo e receba o perdão, receba a vida nova para a glória de Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque essa palavra um dia chegou a nós, mas nós não queremos que ela pare em nós, Senhor. Queremos, em nome de Jesus, levar adiante esse Evangelho, essa mensagem poderosa, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, faz de nós a cada dia discípulos obedientes, Senhor, que honram o teu nome, que cumprem a grande comissão, em nome de Jesus, Senhor. Queremos ser esses instrumentos do Senhor. Tua palavra diz: de Deus somos cooperadores. Não merecemos isso, Pai, mas é a obra do Senhor, é a tua vontade, e nós queremos cumpri-la na dependência do teu Espírito, para a glória do teu nome. Toma a igreja congregacional de Sete Pontes nas tuas mãos. Toma cada membro, cada irmão, Senhor. Que cada um possa ser instrumento para ajudar alguém a avançar na tua direção, a dar um passo a mais na direção de Jesus, a dar um passo a mais na sua vida cristã. Ó Deus amado, ajuda-nos nessa direção. Nós oramos assim e te louvamos por essa oportunidade. Abençoa-os na continuação desse encontro, dessa noite, no tempo da intercessão que passaremos aqui, Senhor. Que a tua bênção permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.